Pai do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, bem-vindo a mais um podcast. Estamos iniciando aqui, para a glória do Senhor, mais uma aula sobre a lição de número 4, né? Uma revista que nós estamos aprendendo tanto sobre a vida do apóstolo Paulo. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali da Igreja do Templo Central, na Assembleia de Deus em Natal. Né? E na minha companhia também está, né, a professora Thais, aqui um saúdo com a paz do Senhor, e peço para que ela também se apresente para as pessoas que não a conhecem. Paz do Senhor, Thais. Senhor, Daniel, a paz do Senhor a todos os professores, né, que devem estar aqui assistindo a gente. Também sou professora no Tempo Central, né, professora dos adolescentes, e também atuo na área de psicologia. Uma bênção, glória a Deus. Inclusive, para quem já vem acompanhando a gente, deve ter percebido, né, a ausência da professora Gedide, que infelizmente não pôde estar conosco, mas se Deus quiser, ela vai estar aqui, né, se ajuntando a nós em Daniel, nome né? de Jesus, em nome de Deus. Faz tempo já. Tá devendo pra gente, viu? Pois Nosso é. trio aqui tá sentindo falta dela. Mas se Deus quiser, na próxima lição, a professora Gedídia vai estar aqui conosco, ela faz muita falta, né? Cada um de nós temos participações bastante singulares, né? De forma que realmente estamos sentindo falta dela. Mas, queridos, iniciando mais um podcast, nossa lição é a lição de número 4, né? Que tem como título A Primeira Viagem Missionária do Apóstolo Paulo. Né? Nós tínhamos as lições passadas apresentado o apóstolo Paulo, né, como perseguidor, a sua conversão, e agora nós vamos tratar sobre a sua primeira viagem missionária, né, que tem como mensagem a lição de número 4, a passagem que fica em Atos capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão, né? Uma lição realmente muito rica, muito interessante para a gente tratar com nossos alunos. Eu gostaria já de fazer aqui o destaque, queridos, para a parte e professor, né? Que é a lição nos traz, que o comentarista ele destaca, que é a necessidade de, nessa lição, nesses temas que a gente vai abordar aqui no dia de hoje, a gente trazer um mapa para os alunos, né? Não sei se o professor ou a professora que está nos ouvindo agora já teve a oportunidade de estudar a lição, mas ela faz muita referência aos pontos em que o apóstolo Paulo chegou, às viagens dele. Então é muito interessante que nessa aula que o professor vai dar, ele mostre o mapa para os adolescentes, né? Para que eles se situem, para que eles vejam onde é que o apóstolo Paulo viajou, né? Inclusive agora eu gostaria de fazer referência à Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? Porque atrás da Bíblia, ele mostra aqui um mapinha com as viagens do apóstolo Paulo. Não apenas a primeira, que é a que a gente vai abordar nessa lição, mas também outras viagens que ele fez, tá certo? É o mapa de número 13, 14, 15 e 16. Então, se você tem essa Bíblia, vale a pena dar uma conferida, tá E certo? é interessante mesmo, professor, porque é muito mais fácil você conseguir até entrar na história, você conseguir entender quando você visualiza, né? Inclusive, também temos aqui a CPAD também disponibiliza esse atlas, né? Que também tem vários mapas, né? Em vários momentos da história da Bíblia. E aqui também tem a primeira viagem de Paulo, né? Aqui tem todo o percurso que ele faz na primeira viagem. E, inclusive, essa imagem vai ser disponibilizada também aqui embaixo, né, para você, professor, né, para você conseguir também passar isso para os seus alunos. E quem puder adquirir o Atlas, né, vai ser ótimo até para o seu estudo, né, bíblico em casa, para você ter mais noção, né, do que você está ali lendo na Bíblia, porque é muito mais fácil realmente você ver, foi para tal canto e você não faz ideia, né, o aluno também pode ficar guiado, então é muito importante ter algo visual, assim, que chame a atenção, desperta interesse nos seus alunos também. Exatamente. Inclusive, eu estava falando com a professora Thais que até eu mesmo, na hora que eu estava estudando a lição, fiquei meio perdido, assim, com tanta referência, né, em relação às cidades, mas tudo ficou mais fácil quando a gente pegou o mapa, né, de fato, para acompanhar a leitura da Bíblia junto com aquela imagem, né, do que o apóstolo Paulo fez em suas viagens, tá certo? Então, fica aí a dica. É importante usar, se na sua sala de aula não tem retroprojetor, mas imprime, né, ou então, se você
souber desenhar, né? Vale a pena tentar também fazer no quadro. Agora tem que ser um bom desenhista para Botar fazer, os né, dons, professora? né? Vai que a pessoa Botar tem o os dom de dons, desenhar. Tem que utilizar os dons. exatamente, exatamente. Não esconda seu dom, professor, professora, pode desenhar também, tá certo? E mas antes também de começar, queridos, propriamente no tópico 1, também a lição fala sobre o ponto de partida. E ela faz menção aqui a uma boa oportunidade de nós tratarmos com os adolescentes sobre a missão, né? A lição trata da viagem do apóstolo Paulo, sua primeira viagem missionária. É interessante aqui falar um pouco, mesmo que genericamente, sobre a importância da obra missionária, né? Você perguntar para o seu aluno se ele tem vocação missionária, tratar também dos missionários que a sua igreja enviou, né, para o exterior, né? Então é importante falar aqui também sobre testemunhos. Inclusive, nós temos aqui uma pessoa, né, que também fez parte da obra missionária, a professora Thais, né? Eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre essa experiência que ela teve. Então, eu praticamente nasci no campo missionário, né? Mas desde que eu nasci, eles já estavam em missão, né, lá em Portugal. Eles foram enviados pela Assembleia de Deus lá de Brasília, né? Então, nasci no campo missionário, eu e meu irmão. É, cresci, voltamos para o Brasil. E depois, quando eu tinha 8 anos de idade, nós fomos enviados para a Venezuela. Ficamos lá durante 9 anos, ou seja, eu fui com 8 anos e voltei com 17. Uma filha da obra missionária, literalmente falando, Pois né? é. E assim, existem muitas dificuldades, né? É a questão da cultura, realmente, né? Tem aquele choque cultural, mas realmente hoje eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade, né? De vivenciar, ter essa experiência, né? Que é muito enriquecedor, tanto abrir a sua mente para conhecer outras culturas, como também fazer parte da obra missionária, né? E saber como é, saber das dificuldades e saber também que Deus cuida, né? Que Deus está ali se responsabilizando e não deixa faltar nada, né? Foi ter tido essa experiência ao lado dos meus pais, do meu irmão, foi uma benção. Glória a Deus. Inclusive, professor, se você também teve essa experiência, né? Fale também para os seus alunos, conte como foi a experiência. Pergunte se eles já tiveram experiência missionária também, de viajar para fazer uma missão específica, não, ou transcultural, ou mesmo uma missão, né, urbana mesmo, nos limites da cidade, próximo. Enfim, né, é uma boa oportunidade para a gente tratar sobre esse grande tema com os nossos alunos. E, queridos, entrando agora propriamente na lição, nós temos que o tópico 1 se chama o chamado missionário, né? Que inclusive é o que a gente já está tratando aqui mesmo que previamente, né? E o tópico 1 fala exatamente sobre a gênese dessa primeira viagem do apóstolo Paulo, né? Ele começa falando sobre o apedrejamento de Estevão, sobre a dispersão, né, dos cristãos depois da morte de Estevão, e isso me faz, inclusive, lembrar de uma importante temática que perpassa toda a Bíblia, que é o fato de Deus, muitas vezes, transformar aquilo que aparentemente é ruim em algo bom, né? Então, a dispersão dos cristãos naquele momento serviu para espalhar ainda mais o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Que estava ali na sua gênese, E né? vale também lembrar que isso aconteceu, permitiu que isso acontecesse, porque eles estavam muito acomodados ali, né, no cantinho deles, né, tudo muito lindo, vivendo em comunidade, tudo maravilhoso, estavam na zona de conforto, né? Então, Exatamente. ali, se eles permanecessem ali, não teria como eles fazer o que Deus havia mandado eles fazer, né? Que era pregar o evangelho. Então, eles precisavam ser espalhados, então Deus permitiu ali uma perseguição, realmente, para que eles se espalhassem e realizassem aí o objetivo da igreja, não é mesmo? Exatamente. Então, Deus, justamente são situações que aparentemente são ruins, mas que servem para Deus cumprir o seu propósito, né? Você pode também falar dessa temática para os seus alunos, né? Eu lembro muito, por exemplo, da história de José, né? Ele foi vendido como escravo, aquilo ali aparentemente era algo terrível que tinha acontecido na vida de José, mas fazia parte dos propósitos de Deus, né? Deus usando até a perversidade do ser humano para cumprir os seus propósitos. Você pode ver também a própria vida de Jesus, né? Quando ele foi traído, quando ele foi crucificado,
todo fruto, obviamente, da maldade humana, mas também fruto da onisciência divina, né? Que já tinha planejado tudo isso. Então, Deus, ele tem as suas maneiras de atuar para cumprir os seus propósitos. E aí, querido, nós vemos exatamente o tópico 1 continua falando sobre isso, sobre essa dispersão, né, do povo judeu ali para Fenícia, para Chipre, para Antioquia da Síria, que foi, inclusive, onde Paulo, junto com Saulo, né, depois de jejuarem, depois de orarem, depois de haver a imposição de mãos, eles foram fazer a viagem missionária, né? Esse fato que aconteceu do jejum, da oração, da imposição de mãos para que eles fizessem a viagem missionária, para que eles fossem enviados em missão, porque antes o Espírito Santo havia separado eles para esse propósito, mostra que a obra de Deus ela não é feita de qualquer jeito, não é verdade? Ela não é simplesmente, eu vou fazer isso porque estou com vontade. A gente precisa do direcionamento do Senhor. Inclusive, eu conversava isso, né, com a professora Thais antes da gente começar esse podcast. É preciso direcionamento do Senhor, é preciso uma confirmação da parte de Deus para que a gente possa, de fato, empreender, né, esforços em prol do reino de Deus, né? E o tópico 1, ele fala exatamente sobre todas essas questões. Inclusive, complementando, né, eu estava comentando também com o professor Daniel, antes da gente iniciar, que esse primeiro tópico dá para extrair muitos pontos, né, importantes para serem tratados com os alunos, né, até que eles estão em fase de crescimento, tanto físico quanto pessoa, né, indivíduo, como também espiritual, né? Então, é muito importante eles aprenderem questões importantes até nos dias atuais. Tem como estudar isso, né, nesse primeiro tópico, que é justamente requisitos para fazer a obra do Senhor, né? Pincelou mais ou menos alguns pontos que eu vou falar aqui, mas é importante a gente frisar isso e deixar isso bem claro. Se puder até anotar no quadro, professor, para deixar isso bem evidente para eles, ou colocar no seu slide quando estiver preparando, é muito interessante que eles possam visualizar esses pontos, né? Então, existem 5 pontos aqui que a gente extrai, né, dessa chamada missionária de Paulo e Barnabé, né, que a obra do Senhor exige preparação, né? E a gente percebe aqui, por exemplo, aqui de acordo com esse atlas que eu já mostrei para vocês, tem aqui algumas datas importantes, né, do Novo Testamento, e aqui, assim, não são datas precisas, né? Eles tiram, assim, mais ou menos o ano que deve ter acontecido, são datas aproximadas. Então, aqui mostra que a conversão de Paulo foi cerca do ano 33 depois de Cristo, e que a primeira viagem aconteceu mais ou menos ali no ano 47 ou 48 depois de Cristo. Então, fazendo o cálculo aqui, dá mais ou menos 14 anos, desde a conversão de Paulo até a sua primeira viagem missionária, né? Então, muito tempo, 14 anos é uma vida, né? É muito. E, assim, é muito interessante isso, porque se a gente for para a lição número 2, né, que a gente abordou sobre a conversão de Paulo, desde lá ele já havia recebido essa chamada, né? Ele teve lá o encontro, a conversão, e ele recebeu que o chamado dele, Deus tinha um propósito para a vida dele, que era justamente pregar aos gentios, aos seus reis e aos judeus, né? Então, é muito bem Paulo chegar e já querendo fazer tudo, dizer, me deu uma chamada, então eu vou logo fazer porque Deus chamou, né? Ser impaciente e querer logo fazer as coisas no seu próprio tempo, né? Mas não, esperou, né? Ele se preparou, né? Ele precisava desse tempo de preparo, tanto espiritual, porque ele era um novo convertido, né? Quanto mental. Ele precisava ter ali, vamos dizer assim, autoridade, né? Conhecer o que está fazendo, passar por um treinamento. E aí a gente vai para o ponto número 2, que é a dedicação. Professora Thais, deixa eu Oi. só... eu estava lembrando aqui sobre esse ponto 1 ainda, sobre a preparação, e me veio à mente, por exemplo, o próprio Moisés, né? Que passou 40 anos se preparando ali para uma missão que o Senhor
iria dar para ele. Lembrei também do Senhor Jesus, né, que iniciou seu ministério com 30 anos de idade, né? Quer dizer, então o tempo de Deus na vida de cada um de nós é diferente, né? A gente não pode também ficar se espelhando no irmão que aceitou a Jesus e, de repente, naquele caso específico, Deus tinha uma obra para fazer desde já na vida dele, exata, específica, mas cada um é cada um, não é verdade? Então a gente tem que aguardar o tempo de Deus na nossa vida para que a gente possa realmente fazer o que o Senhor deseja que nós façamos, né? É excelente. E assim, e realmente, às vezes a gente pode achar, mas eu já estou pronto. Eu já É. li a Bíblia, eu já conheço a Bíblia todinha, então já fiz curso de teologia, então já posso ir para o campo missionário, Pronto. já Todo domingo posso. eu vou para o culto. Pois é, e assim, você não sabe de nada, na verdade, né? É importante Exatamente. então isso, você não sabe de nada, né? Deus vê lá na frente, ele sabe do que você precisa e ele vai criar situações para lhe preparar, né? Exatamente. Acredito que nesses 14 anos que Paulo passou aí, muita coisa aconteceu que não estão relatadas na Bíblia, né? Mas que só o irmão Paulo sabe, e E só o irmão. né? O tanto que ele Exatamente. viveu, né? O tanto que ele aprendeu, o tanto que ele cresceu, né? Até chegar Isso. a exercer realmente, né? O seu É, ministério como o próprio missionário. Davi, né? Quando ele foi ungido rei, ele não foi direto para o trono, né? Ele ficou Uhum. ainda ali cuidando das ovelhas, depois Pois foi fugir de é, Saul. Quer dizer, Deus preparou, né? E Deus isso, certamente está te preparando também para a missão, mas é preciso ter paciência, assim. preparação, como a professora Thaís está falando. E se começar a vir aquela ansiedade, mas eu quero começar a Deus, ore ao Senhor para lhe dar paciência, para você sossegar, Isso, trabalhar essa ansiedade dentro de você. Porque enquanto você estiver ansioso, isso. está pronto ainda. É sinal exatamente, sinal que precisa de mais preparo. Isso, exatamente. Então, Glória a Deus. acelere esse preparo, ficando mais calmo, tranquilo. Ajude o Senhor a te ajudar. Amém, glória a Deus. Então, indo para o segundo ponto, né, que também faz parte dessa preparação, é a dedicação na obra do Senhor, né? Paulo, ele trabalhava na igreja, né, na área do ensino, né? Ele ensinava na igreja de Antioquia, então ele estava ali dedicado na obra do Senhor. Ele não estava ali sentado no banco sem fazer nada, né? Tô aqui, Senhor, espera até o tempo chegar. Não, ele estava trabalhando, né? Se preparando, trabalhando para que os propósitos de Deus pudessem ser cumpridos na vida dele, né? Ponto é a chamada genuína. Né? Se a gente for abrir aqui em Atos, eu acredito que já foi lido, não foi? Atos, Atos, número 13, que é inclusive pois sim, que é a mensagem da lição. isso, é a leitura bíblica em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui a gente vê que houve uma chamada genuína. Deus realmente os chamou para aquilo. Né? Isso a gente pode até para quê? Que existem muitas pessoas, né, que se autodenominam missionários enviadas de Deus para um determinado lugar, mas são puro emocionalismo. É puro emocionalismo. Né? Ah, eu tenho vontade e confunde isso com uma chamada, e não é bem assim. Né? Vão própria, chegam do nada, assim, talvez numa igreja, em outro país, dizendo que Deus mandou, quando na verdade Deus não mandou. Né? Quando, na verdade, Deus não mandou. Exatamente. E quando Deus chama, ele apresenta também. Né? Você Com não precisa certeza. se apresentar. O Senhor vai te apresentar também, no E isso tempo a gente devido. até vai ver com mais detalhe um ponto mais à frente, a questão até de você entender que existe, deve existir uma autoridade acima de você. Tem alguém que precisa lhe enviar, não é você e acima de você só Deus. Né? Então, esse é um ponto muito importante, que é o chamado genuíno. Se você sente esse desejo, peça a Deus confirmação, né? Que com certeza o Senhor vai falar com o seu pastor no determinado tempo, no tempo certo, que isso for acontecer, Deus vai tocar no coração do seu pastor e ele vai lhe chamar e vai fazer esse convite, né? E aí vai ser confirmado que realmente Deus está no negócio, né? E nos leva ao quarto ponto, que é a submissão, né? O compromisso e vínculo com a igreja que o enviou. Paulo e Barnabé, eles não foram por conta própria, eles tinham uma igreja, eles tinham um pastor, tinham um líder, né, acima deles, que Deus foi e falou naquele momento que eles estavam se consagrando,
Espírito Santo falou e o chamou, e foi haviam testemunhas, né? Isso não foi algo meramente da cabeça de Paulo ou de Barnabé, e vamos ali, estão morando Aquela aqui só vontade súbita, né, que chegou e é, falou, a não, vamos fazer algo revolta, diferente. não, tinha uma igreja amparando, né? Uma Às igreja, glória a Deus. a, a crença errônea, acredito que muitos possam ter esse tipo de crença, se prega muito sobre Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, né? Muitos podem acreditar que era Paulo e acima dele só Deus, né? Então, na verdade, não. Paulo tinha superiores e eles foram enviados por essa liderança, né? Tinha uma liderança por trás deles. Exatamente. E pessoas que têm dificuldade em se submeter vão ter que passar um tempo maior de preparação, que a professora Thaís estava falando que era o ponto um, né? Porque a Exatamente submissão é um princípio básico do reino de Deus, isso, né, com professora? certeza. E quem foi que nos deu o maior exemplo de submissão? Jesus. Perfeitamente. Era Deus, mas ele se submeteu por um propósito, ele se submeteu a uma missão que era nos salvar, né? Então, Exatamente. O esse maior de todos. pois é. Então, assim, a submissão, né, aqui em relação a Paulo, ele estava submisso à missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Qual foi a ordenança de Jesus para a igreja? Ide a todo mundo, pregar o evangelho o evangelho a toda criatura. Né? Então, essa é a missão da igreja. E Paulo estava submisso a essa missão, submisso, sujeito a uma igreja, a uma liderança que é, né, a igreja, e ele formava parte da igreja. Né? E o tópico responsabilidade. Né? Eles foram com uma responsabilidade de representar a igreja de Antioquia. Eles estavam lá como representantes. Né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Eles deviam satisfação a essa igreja que enviou eles. Né? Eles davam relatórios das suas atividades, inclusive é muito interessante essa parte de obedecer, né, a uma liderança, que até o próprio Paulo, o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, assim, existia um pastor superior a ele, né, que ia prestar conta da vida dele também, né? Amem seus pastores, obedeçam, né? Eles são autoridades constituídas por Deus e eles têm uma responsabilidade muito grande também, né? Então, cada papel dentro da igreja, todo mundo cumprindo ali o seu papel direitinho, a igreja, né, consegue executar a sua missão perfeitamente. Então, são esses pontos aqui que é muito interessante frisar para os seus alunos, só para pontuar, professor. O primeiro é exige preparação, os requisitos para fazer a obra de Deus. Preparação, dedicação na obra do Senhor, chamada genuína, submissão e responsabilidade. Então, são esses 5 pontos que vale a pena aí frisar para os seus alunos ter esse entendimento. Amém? Amém. Anote bem direitinho, viu, professor? As informações, os tópicos, porque realmente é um ensinamento muito importante, né? Nossos alunos são adolescentes, eles têm naturalmente aquela vontade de fazer as coisas muito rápido, de não investigar muito, de querer, não, mas eu quero e eu vou fazer, aquela pressa, né? Aquela ansiedade, né? E é interessante tudo que a professora Thais falou sobre os 5 requisitos que a gente tem, né, realmente para fazer uma obra missionária, né? E desses requisitos, inclusive, se aplica à nossa vida, quase todos eles, né? De uma forma geral, né? Glória a Deus por isso. Anote e fale isso para o seu aluno, tá certo, professor? E dando continuidade, querido, à nossa lição, viu que o tópico 1 ele é bastante rico, né? Tem muitas informações, tem muitos temas que podem ser explorados no tópico 1. O tópico 2 fala sobre as viagens da época de Paulo, né? E o comentarista aqui da revista, ele dá algumas informações bastante interessantes aqui sobre o contexto cultural da época de Paulo, né? Fala-se aqui que as viagens poderiam ser feitas pela terra ou pelo mar, né? Diz também que as viagens naquela época eram um tanto perigosas, daí porque elas eram feitas em caravanas, né? A gente vê relatos de caravanas viajando, por exemplo, lá em Gênesis, né, com José e toda a sua família.
Também um comentarista, ele menciona aqui que, em média, uma caravana percorria 30 quilômetros por dia, né, caminhando por 3 quilômetros por hora, e a cavalo a média seria de 120 quilômetros por dia, quer dizer, uma viagem a cavalo seria bem mais rápida, né? Então, é interessante que o professor fale isso, até para os alunos se situarem, né, que não existia, isso parece ser um pouco óbvio, mas não tanto na mente de um adolescente, né, muitas vezes que não existia avião, não existiam carros transatlânticos, né, cruzeiros que pudessem fazer aquelas viagens de poucos dias. Exatamente, não existia, né? Então, isso mostra também a dificuldade que o apóstolo teve, né, e os cristãos da época, de divulgar o nome do Senhor, né? Inclusive, estava falando aqui para a professora Thais uma frase bastante interessante que eu vi, que diz assim, outros, né, se referindo aos cristãos da época de Paulo, outros fizeram tanto com tão pouco, enquanto nós fazemos tão pouco com tanto. Né? Então, com todos os nossos recursos que a gente tem hoje, como Instagram, como WhatsApp, essas redes sociais, né, professora Thais? É muito mais fácil divulgar o evangelho, né? Então, a gente tem que aproveitar esses recursos que o mundo nos dá, né? Que são recursos que servem para a glória do Senhor e usar eles em prol do reino, né? A gente possa incentivar os nossos alunos também a usar esses meios. Isso. E assim, Deus vai exigir isso da gente, né? Porque, ele permitiu, né, que houvesse esse avanço tecnológico, né, o que facilita ainda mais, como o professor falou, disseminar o evangelho de Cristo. E o que é que você tem feito? Né? Com certeza os seus alunos, você pode dizer, professor, para o seu aluno, com certeza cada um aqui tem uma conta de Instagram. O que é que você tem feito com o Instagram de vocês? Né? Porque Deus vai pedir contas também sobre o que vocês estão fazendo nas redes sociais, porque é onde tem a oportunidade de influenciar, né, para a palavra de Deus, né, os seus colegas na escola, vizinhos, ou familiares que não são cristãos. É muito importante, até ali nos stories, né, você colocar um versículo bíblico, uma reflexão, né, que com certeza alguém ali vai passar, vai ver, né, e aquela palavra de alguma forma pode tocar na vida delas. Então, não essa oportunidade de despertar para isso, né? De ser um canal de bênção através das redes sociais também. Também, exato. Então, querido, nunca menospreze o poder das redes sociais, né? Nunca menospreze o poder de você colocar um simples versículo bíblico no status do WhatsApp, um simples versículo bíblico ali no story do Instagram, porque a mensagem ela sempre tem endereço certo, né? A palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia, a palavra do Senhor, né? E eu já tive algumas experiências de colocar um versículozinho simples da Bíblia, é, aquele que habita no esconderijo altíssimo, sombra do onipotente descansará, o Senhor meu pastor nada me faltará, e pessoas vinham me comentar no meu story falando, eu precisava escutar isso hoje, ou então, amém, glória a Deus. Então, mensagens simples assim, trazem um impacto gigantesco, porque não é mensagem nossa, é mensagem do Senhor, né? E a mensagem do Senhor, ela é poderosa. Então, incentive os seus alunos a usar esses recursos. O apóstolo Paulo, com todas aquelas limitações de comunicação, pregou o evangelho daquela forma, como a gente Teve um conhece, impacto muito grande na história, né, da que igreja. teve um impacto enorme. Imagina hoje, com todos esses meios disponíveis, o que aquele homem usado por Deus não faria, né? Mas o Senhor colocou nas nossas mãos essa responsabilidade. Não foi nas mãos do apóstolo Paulo, que já está na glória, foi nas nossas mãos. Hoje Ele é já nosso, cumpriu né? a carreira dele já. E cumpriu a carreira, encerrou a carreira, guardou a fé, É, agora é a nossa vez, tá é certo? verdade. Deus, ele tem, nós temos responsabilidades de acordo com o que estamos vivendo, com o nosso tempo, né? E que possamos transmitir isso para os nossos alunos também, tá certo? Incentivar eles usam tanto o celular para tantas coisas, que usem também em prol do reino de Deus. Tá bom, querido? E também até nessa parte aqui do tópico 2 vai se falando das dificuldades, né, do percurso, existe até, não, não é algo preciso, mas existem relatos de que Paulo, quando chegou em Perge, no tópico 3 a gente vai ver mais ou menos no mapa como é que foi esse percurso da primeira viagem de Paulo e Barnabé,
mas quando ele chegou em Perge, ele teria contraído malária, né? Inclusive ferido os olhos, né? Então, imagina, você está ali na obra fazendo aquelas viagens que já são muito cansativas, né? Inseguras também, que eles estavam sujeitos a qualquer tipo de assalto ou de alguém fazer alguma maldade mesmo com eles, né? E ainda pegar malária, é muito difícil, né? E Paulo poderia dizer, Jesus, eu estou aqui fazendo a obra missionária, por que isso aconteceu comigo? Como é que pode uma coisa dessas, né? Mas isso o que ele fizesse a obra missionária, né? Apesar de todas as dificuldades. E realmente, trazendo um pouquinho da minha experiência missionária, realmente surgem muitas dificuldades, né? A questão da cultura, do idioma, é tudo muito difícil, né, a princípio. Claro que a gente tem aquela ideia de que missões é aquele que sai do seu país e vai para outro país, ou então de um estado para outro. Mas você pode fazer missão também para o seu vizinho, né, na sua escola. Isso é fazer missão, isso também é levar o evangelho da criatura, né? Exatamente. Existe aquela ideia, né, professora, de que missão é só quando eu vou para outro país, Pois é, quando, na verdade, exato. não é A isso. igreja Essa missão faz missão, é da igreja, é da da igreja. igreja. Pois é. Exato. E realmente é muito difícil. Eu lembro que eu cheguei lá e já foram me colocando na escola, né? E Eita Deus. sem saber o idioma, olha só a dificuldade. Misericórdia, Cheguei Senhor. lá, era todo mundo falando comigo, e saber que eu era brasileira, né? Vinha um monte de criança e perguntando um monte de coisa, parecia um enxame de abelhas, falando, e eu Meu assim, Deus, com a e cabeça, agora? não fazia ideia do que o povo estava falando. Foi muito difícil, mas Parecia línguas foi estranhas, né? acontecendo. E ainda mais espanhol, né? Que o povo fala bem rápido. Espanhol, aparentemente é fácil, mas quando falam rápido, a pessoa Se parece falar japonês. devagarzinho, aí dá para pegar uma palavra ou outra mais rápido, meu amigo, é muito difícil. Mas, sim, o Senhor nunca nos abandonou. Tiram muitas dificuldades, mas Deus sempre se mostrou presente, sempre cuidando de nós, nunca nos faltou nada, né? Em algumas tribulações, questão de enfermidade, ou até pessoas que apareciam na igreja trazendo algum tipo de confusão, querendo interferir, né, na obra do Senhor, porque o inimigo levanta, né? Aquelas pessoas que dão algumas brechas, o inimigo aproveita para tentar interferir na obra do Senhor, né? Isso em qualquer lugar, né? Deus sempre se provou presente, nunca nos deixou faltar nada, nunca nos prejudicou fazer a obra do Senhor. Então, professor, diga aos seus alunos, né, que se eles sentem o desejo de fazer missões, né, de ir para outro país realmente, enfrentar uma outra cultura, um outro idioma, que ele se dedique e se prepare para isso, que com certeza o Senhor vai cuidar dele, com certeza esse desejo possa ser que o Senhor colocou no coração desse adolescente, né, para um dia vir a realizar, talvez não seja 14 anos, como Paulo demorou, Exatamente. mas o Senhor sabe o tempo certo de enviar. Isso. Perfeito, exatamente, professor. Certamente essa vontade que o seu adolescente tem uma sementinha que o Senhor plantou ali para que fosse frutificar, fosse resplandecer no tempo correto, né? Então devemos estimular a nossa aluna a se preparar, né? Lembrando aqueles 5 requisitos que a professora Thais falou, o ponto número 1, né? Que é a preparação, coisas que muitas pessoas negligenciam, e é exatamente o primeiro dos pontos, né? A gente tem que se preparar, tem que se qualificar para a obra que o Senhor tem em nossas vidas. Queridos, só para finalizar aqui o ponto número 2, a lição também fala sobre o assunto da hospitalidade, né, fazendo referência aqui a Hebreus capítulo 13, versículo de número 2, né, sobre a questão de nós cristãos sermos hospitaleiros, né, sermos altruístas com outros também. Isso é um assunto que também pode ser abordado na sala de aula. A gente lembra aqui, Hebreus ele diz, né, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber, né, fazendo referência aqui, certamente lá com Sara, né, lá sobre aquela notícia de que seria mãe, os pais de Sansão, né, quando receberam aquele anjo também. Então a Bíblia está repleta de exemplos como esse. Então isso também é algo que pode ser falado para o seu aluno, tá certo? E
queridos, finalmente a gente chega no tópico de número 3, né, o último tópico da nossa lição, que trata exatamente sobre a rota da primeira viagem missionária. E aqui, querido, aquilo que a gente abordou lá no início do podcast, sobre a importância do mapa, aqui ganha uma relevância muito grande, certo? Porque é aqui que nós vamos detalhar para os nossos alunos os pontos que o apóstolo Paulo, ele percorreu, tá certo? A lição número 4, ela não entra nos detalhes do que aconteceu em cada ponto que o apóstolo Paulo foi junto com Barnabé. Isso vai ser muito abordado na lição seguinte, na lição de número 5. Mas aqui é importante que nossos alunos saibam, no mapa, onde o apóstolo Paulo foi, né? Junto com Barnabé. Né? Exatamente. Né? Então, como vamos repetir aquilo que a gente falou no início. Se você tem um slide, mostre no retroprojetor. Se você tem uma impressão, cole no quadro. Se você consegue desenhar, se Deus tem esse seu talento, não esconda, desenhe também, mas mostre para o seu aluno os caminhos que o apóstolo Paulo percorreu, tá certo? A gente tem menção aqui no tópico 3, que ele estava em Antioquia da Síria, depois ele foi para Pafos, depois ele foi para Perge, depois ele foi para Antioquia da Pisídia. Existem 2 Antioquias, né? Inclusive na primeira foi onde... Então, isso, bem estranhos, né? Que a gente fica, o aluno, isso pode ficar bem, sim. Tá, e aí? E é isso, esse monte de nome é esquisito, né? Exatamente. É muito importante mostrar, ó, é aqui, tal lugar é aqui, isso. Né? Uau! Vão ficar muito né? Com certeza, o recurso visual aqui é muito importante, queridos. É muito importante, tá certo? Não pode faltar. Não pode faltar, exatamente. Aí depois ele foi para Icônio, para Listra, e depois volta para Antioquia da Síria, tá certo? Então, professor, se você tiver esse recurso... Compartilhar aqui com os professores que estão nos assistindo, né? Que eles estão acompanhando aí, você pode até ir falando mais ou menos, né, que eles estavam aqui na Antioquia, né? Glória a Deus. Partiram para Salâmina, os nomes bem... E também bem diferentes mesmo. Para os seus alunos, que essa região aqui, da Panfilha, Pisídia, Frígia, é um nome muito esquisito, né? Atualmente é a região é o país da Turquia, né? Então era mais ou menos aqui que ficavam esses lugares, né, que Paulo e Barnabé percorreram nessa primeira viagem, né, professor? Exatamente. Algumas dessas cidades, inclusive, são apenas ruínas, né? São apenas ruínas, enquanto que outras ainda existem. A lição, inclusive, queridos, no auxílio pedagógico, faz referência aqui a cidades da época do apóstolo Paulo, que existem hoje e outras que nem existem mais. Né? Então, eu não vou ousar aqui pronunciar, né, o nome das cidades que existem hoje, porque é um verdadeiro trava-língua. Né? Eu até ensaiei aqui na minha casa para falar para os irmãos, mas eu não vou cometer essa gafe, tá certo? Mas seria interessante mostrar isso, que algumas dessas cidades ainda existem com outros nomes, né? Mas outras só são ruínas. Né? É interessante que... Inclusive, no auxílio pedagógico do terceiro tópico, ele menciona algumas cidades, né, que como eram chamadas na época de Paulo e como elas se chamam atualmente, né? Inclusive, você pode até buscar essas imagens atuais e mostrando para os seus alunos, olha, quando Paulo veio para cá, olha, atualmente fica mais ou menos nessa região da Turquia, né? Inclusive, eu trouxe até algumas imagens aqui para exemplificar. O professor pode até utilizar essas imagens, ou se quiser procurar outras imagens e acrescentar mais imagens, vai ser muito enriquecedor para a sua aula. Deixa eu ver. Isso aqui, Lara, Perge, fica ali localizada na Panfilha, né, que é onde eles ancoraram ali seu barco, né, da ilha de Patos, foram até Perge, né, que fica próximo a Lara, lá na Turquia. E aqui Pois é, muito lindo, né? Sim. Aqui seria... E que diferença, né? Para Antioquia da Pisídia. Pois é. Meu Bem Deus. diferente, um contraste aí bem alto. Contraste gigantesco. Nossa.
Pois é, então aqui era a Antioquia só ficou só as ruínas, né? Da Pisídia, né? Da Que a Pisídia. chama Yalavaz, eu imagino que se chama assim, Yalavaz. Yalavaz. É uns Yalavaz. nomes bem diferentes, bem Bem diferentes. diferentes mesmo. Mas aí eles começam a ver, poxa, realmente, há tantos anos atrás, Paulo estava passando. Inclusive aqui, um aqueduto de Roma, que Paulo passou por aqui, né? E só está aqui as ruínas, né, que restaram. É muito Olha interessante, só, que interessante. né? E levando seus alunos realmente a viajar junto, Exatamente, mostrando os locais por onde percorreu. com certeza. São imagens muito enriquecedoras. Pois é, aqui é outra imagem que é muito diferente das outras duas. Antioquia da Nós Síria. temos aqui uma cidade bem iluminada, que é a Antaquia, que é a Antioquia da Síria, que é de onde Paulo, né, saiu, né, para Exatamente. a primeira viagem, era aqui onde Paulo se congregava, né? Quer dizer, nessa época, aliás, né? Atualmente bem mais desenvolvida, né? Não, Do que com certamente certeza. era Não era aqui, antigamente. viu, gente? Meu Paulo não É, era essa não cidade tinha, né? desenvolvidíssima, não. Não tinha essa Era nessa estrutura à sua região. disposição. Pois é. Mas que Então, interessante. é muito legal mostrar isso, professor, para os seus alunos. Eu mesma, eu falo por mim, né? O seu professor Daniel, acredito que também, quando começa a falar, assim, histórias da Bíblia, mostrando imagens e como é atualmente, mostrando edificações daquela época, isso me desperta muito interesse, muita curiosidade, até de estudar mais, né? De querer saber mais, de traçar ali, realmente viajar junto, saber como é que era aquele local. Isso enriquece demais e faz um, um processo de imersão, realmente. O aluno realmente conseguir se sentir dentro dessa viagem. Dentro daquele lugar, dentro daquela realidade. Isso, vai fazer ele aprender. Inclusive, me surgiu aqui uma ideia. Eita! Abrir o Google Maps, né? Sim. Tiver acesso à internet e abrir no momento da aula ali o Google Maps e pesquisando, né? Tem aquele bonequinho que você coloca dentro do mapa e consegue ver, né? Existem algumas coisas que talvez não consiga, mas é muito interessante porque com certeza a imersão vai ser muito maior, né? Você vai estar ali realmente viajando no Google Maps com seus alunos, mostrando onde Paulo passou. Isso é uma ideia muito boa. Muito boa, muito boa. Eu acredito que foi de Deus, que foi assim, ó, Foi, que surgiu. Com certeza, os seus verdade. alunos terão uma experiência sensacional com essas imagens, queridos. Realmente recomendamos fortemente que o professor, você professora, traga para a sala de aula, tá certo? Esses recortes de alguma forma, né? De forma impressa ou pelo retroprojetor, nos slides, da forma como estiver ao seu alcance, tá certo? Mas esperamos que você possa realmente trazer esse recurso para o seu aluno, né? E aqui, queridos, nós finalmente chegamos à nossa conclusão, né? Uma conclusão um pouco maior aqui, mas que, de uma forma geral, o comentarista fala sobre a importância daquilo que o apóstolo Paulo e Barnabé fizeram, né? Que é exatamente obedecer aos líderes, prestar contas da atividade ministerial, né? E também chamando atenção para o chamado missionário de uma forma geral, né? Que nós possamos despertar para essa missão, né? Seja se Deus colocou uma semente no seu coração de uma missão transcultural, seja, como a professora Thaís estava comentando, de evangelizar na universidade, evangelizar ali no hospital, na sua rua, com seu vizinho. O certo é que essa é uma missão que pertence a todos nós, né? Como cristãos. Nós devemos ser missionários onde quer que a gente possa estar passando, né? Que você possa dar essa aula abençoada para o seu aluno, né? Peça a iluminação do Espírito Santo para que ele lhe direcione, para que ele possa despertar esse desejo missionário na vida de seus alunos, né? E é esse o nosso desejo, tá certo? Que eu gostaria também de passar as palavras conclusivas para a professora Thais. Acho que o resumo dessa lição, né? A gente viu várias partes ali de como aconteciam as viagens naquela época, né? O caminho que eles percorreram, mas eu acho que a mensagem, né, que a gente pode trazer como aplicação pessoal, né, para os seus alunos, para a sua vida também, professor, assim como para a nossa,
é justamente, acho que a palavra é submissão e responsabilidade, né? Que exige muita responsabilidade na obra do Senhor. Qualquer coisa que você estiver fazendo, exige responsabilidade ao dar aula, né, para os seus alunos, para os adolescentes, né? Você tem uma responsabilidade diante do Senhor, e isso também é fazer missão. Você está preparando ali futuros pastores, futuros missionários, né? Futuros professores de escola dominical que também vão ajudar na formação, né, dos próximos que irão vir, né? Então, cada papel dentro da igreja é muito importante e exige muita responsabilidade. Até aquele que parece que está fazendo algo que não é tão importante, como talvez ali abrir e fechar a porta, né? O pessoal que fica na recepção, ou aqueles que estão apenas recolhendo as ofertas, né? Parece algo que não tem tanta importância, mas tem muita importância e muito valor para o Senhor. Eles estão contribuindo ali também juntamente com todos, né? É como um corpo realmente, né? Existe nenhuma parte do corpo é menos importante, né? Todo tem a sua função, tem a sua importância, e assim é o corpo da igreja também. Então, aqui é importante trazer para os alunos a responsabilidade. Se eles fazem parte do coral de jovens, né? Isso exige responsabilidade, eles estão ali para levar a igreja a louvar a Deus, né? Então, eles têm que se prepararem para isso espiritualmente, para que Deus receba o louvor deles, né? Que seja um louvor sincero, honesto, e que eles consigam realmente levar a igreja também a entoar esse louvor, né? Então, todas as partes, né, do corpo de Cristo são muito importantes, e é importante falar isso para os seus alunos também, que eles tenham responsabilidade, que amem, se submetam ao seu pastor e vejam ele como autoridade de Deus sobre a vida deles. Ah, mas o pastor faz coisa errada. Ele vai prestar conta a Deus se ele estiver fazendo coisa errada. Não vale você criticá-lo, né, por ele cometer os seus erros, que todo mundo comete, tá bom? Perfeitamente, glória a Deus. Então, professor, professora, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui em mais um podcast, né? Se Deus quiser, estaremos na próxima lição. Amém. Deus te abençoe. Completa, em A nome de equipe Jesus. completa em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, tá certo? Peça a iluminação do Espírito Santo, ore a Deus e tenha uma boa aula domingo em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até Jesus, a mais. paz do Senhor. Tchau. Tchau.